Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. 5º capítulo, versículos 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus de seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dará vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honraram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honrará o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve minhas palavras e crê naquele que o enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo, concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida. Aqueles que praticaram o mal para a condenação eterna. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes da Rádio Agnus Dei, amados irmãos e irmãs, queridos e amados filhos e filhas da misericórdia, quarta-feira da quarta semana da Quaresma. Eu continuo dizendo, como vai sua caminhada quaresmal? O que você tem feito para viver esse tempo propício a uma espiritualidade transformadora? Atitudes, programas bem definidos, metas a serem alcançadas, bons propósitos, mas muita oração para alcançar tudo isso. Não esqueça, é tempo de conversão, para preparar-nos para as festas que se aproximam. Procure fazer hoje algo muito precioso por si, pelos outros. Imagine quantas coisas podemos fazer que alegram o coração de Deus, que enche você de paz. É só querer, é só dar um passo, abandonar-se nas mãos dele. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet e que estão aqui, vocês se lembram da primeira leitura? O profeta Isaías, lá por volta de quase 800 anos antes de Jesus, ele bradava dizendo do tempo que chegaria. O profeta fala de uma esperada esperança que o povo de Israel guardava no coração.
Olha que coisa linda. Então, todos se alimentam pelas estradas, e até nas colinas estareis abastecidos. Não sentireis fome nem sede. Não sentireis mais fome e sede. O povo tinha fome e sede de voltar para casa, a casa do Senhor, a terra prometida. O povo tinha sede de voltar à liberdade. Porém, aquela sede, aquela fome, eram sinais prefigurativos de uma nova e eterna aliança que Deus faria com o seu povo e com a humanidade inteira em seu Filho Jesus. Por isso, Isaías continua profetizando. É quase como um poema o texto de hoje. As profecias, de fato, elas têm às vezes uma força como um relâmpago, porque Deus fala para corrigir, para apontar os erros dos injustos. Às vezes as profecias são como uma brisa suave. Deus vem ao encontro dos que choram. Deus restaura as forças dos que caminham na esperada esperança do que há de vir. Farei de todos os montes uma estrada, e meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe. Uns chegam do norte, outros do mar. Outros vêm dos recantos mais longínquos de Israel. A visão de Isaías. Um povo que caminha em busca da liberdade. E essa liberdade, essa vida, o Senhor Jesus nos deu plenamente. Por isso, louvai aos céus, alegra-te, terra. Montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola seu povo. O Senhor se compadece dos pobres. Olha as palavras de Isaías. Alegrem-se, porque o Senhor consola seu povo. Não chore sozinho. Alguém que está ao seu lado. Eu estarei contigo sempre. Eu estou contigo, diz ele. Sinta-o, deixe que ele enxugue suas lágrimas. Não chore sozinho. Alegre-se, porque o Senhor consola seu povo, se compadece dos pobres. E aí Isaías faz uma pergunta, né? Por acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Imagina a pergunta. Por acaso pode uma mãe esquecer o seu filho que amamenta? A ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Pois bem, olha a mensagem. É mais fácil que uma mulher esqueça seu filho que amamenta do que eu te esquecer, ó meu povo, porque eu sou o teu Deus. Você entendeu? É lindo demais. Claro que é muito improvável, inconcebível, que uma mãe possa esquecer o filho do colo. Mas o profeta diz, é mais fácil que isso aconteça do que Deus nos esquecer. Deus não esquece você. Deus não esquece nenhum de seus filhos. E aqueles que andam afastados, aqueles que não o procuram, aqueles que estão nas trevas, e são muitos, Deus olha para cada um e espera que eles se convertam, que eles o procurem. E se assim o fizerem, vocês se lembram da parábola do filho pródigo? Encontrarão o Pai das misericórdias, de braços abertos, como sempre, para correr ao encontro do filho que volta, abraçá-lo e beijá-lo e fazer a festa da vida. Mas decisões são coisas pessoais. Escolhe, pois, a vida. Volta ao Senhor.
Tu que me escutas, talvez na estrada, há quanto tempo há quanto tempo não vais à missa? Volta à casa de Deus. A mesa é tua, é nossa, é dele. Nela ele se dá e continua se dando para salvar o mundo. Não se prive de um bem tão grande e tão precioso. Volta à tua casa. A mesa está pronta em cada missa. Ele te espera. Foi por isso que a gente cantou o salmo: misericórdia e piedade ao Senhor. Misericórdia e piedade ao Senhor, diga isso. Você sabe, é uma resposta. Misericórdia e piedade és tu, ó meu Deus. Imagine se não fosse a misericórdia de Deus, onde nós estaríamos? Nós estaríamos perdidos. Mas Deus vem ao nosso encontro. E por isso, celebremos esses dias de penitência. Voltemos para o Senhor. Desde o primeiro momento da quaresma, na quarta-feira de cinza, que a igreja fica convidando para que todos façam esse caminho de volta, para que todos se reaproximem do nosso Deus e Senhor. No Evangelho, Jesus responde aos judeus: o Pai está comigo, eu estou com o Pai. Não podia dar outra coisa. Os judeus estremeceram de raiva. Como é que esse homem pode se comparar a Deus? Está blasfemando, deve morrer. É interessante, né? Eles condenam Jesus porque ele se declara aquilo que é. Eu vim do Pai, o Pai está em mim, eu faço o que o Pai ordena. O Pai não julga ninguém, mas o Pai me deu o poder de julgar. Quem julga é Jesus. Por isso ele está sentado no trono à direita do Pai e julgará os vivos e os mortos. Não é assim que a gente reza no credo? Virá para julgar os vivos e os mortos. E Jesus fala da ressurreição do último dia, quando ele voltar. E diz com clareza: então, os que praticaram a justiça, os que ouviram a minha palavra, estes viverão. Mas os que não a praticaram, os que não reconheceram o Filho como Salvador, se perderão para sempre. A gente ouviu com clareza. A salvação está em Jesus Cristo. Não é o homem que se purifica a si mesmo. Meu Deus, como se pode imaginar uma coisa tão errada? Não temos méritos, mas existe quem diz que é o homem que se purifica a si mesmo através das reencarnações. Não. É claríssima a doutrina. Nós fomos justificados não pelos nossos méritos. Os pecados já foram perdoados pelo sangue de Jesus. Diga-se a verdade para que todos se salvem. E a salvação só poderá acontecer quando você abraçar a fé em Jesus. Proclamar que Ele é o seu Deus, Salvador. Que o seu sangue derramado na cruz redimiu o gênero humano. E para sempre já participamos de sua glória e de sua imortalidade. Essa é a doutrina cristã. Esse é o verdadeiro caminho que nos leva para a eternidade. Não há outro caminho. Porque Ele mesmo se nos apresenta dizendo: eu sou o caminho. Ele poderia ter dito: eu sou um caminho. Poderia. Haveria outros caminhos? Não há. Ele diz: eu sou o caminho. Interessante, é? Alguns aqui sabem dessa história. Quando nós fomos calçar essa trilha, que eu nunca pensei em calçá-la. Você se lembra quando não tinha o calçamento? Era uma trilha, como eu imaginava, com buracos, pedras. A Clemência, você se lembra disso? Foi uma história linda. Deixa eu contar rapidamente. Porque Deus fala, e o que Ele manda a gente deve fazer. Em 2018, no dia de domingo, muita gente aqui, e formando grupos ali, 1, 2, 3, 4, com pessoas que acompanhavam cada grupo, 5, 6, pensei que não tinha mais ninguém. De repente, vai passando aqui ao lado, uma menina numa cadeira de rodas. Vinha de Garanhuns, linda, 14 anos. Eu olhei e pensei, ela não vai poder fazer a trilha, não poderia. E com compaixão aproximei-me dela: bom dia, minha filha, seja bem-vinda.
você vai fazer a trilha? Vou, padre. Abracei-a e disse assim, eu me lembro dos olhos dela, minha filha, você fará algo muito melhor ficando no santuário, onde está exposto o Santíssimo Sacramento. Ela olhou para mim e disse, não, padre, eu fiz uma promessa e eu vou fazer a trilha. Sim, eu sei que você tem fé. Eu sofri um acidente, eu estou nessa cadeira de rodas. O médico disse que eu tenho possibilidade de não andar mais, mas ele vai me curar, padre. E a lágrima caiu. A fé é que cura. Eu abracei-a de novo e disse, sim, eu estou vendo que você é uma menina de fé. Ele vai te curar. Mas ele diz, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Vai para o santuário e fica rezando. Eu queria protegê-la, estão entendendo, vocês que estão em casa? Porque eu sabia que ela não ia conseguir fazer a trilha naquela cadeirinha de rodas. Ela disse, eu vou fazer a trilha. Minha filha, você sabe que padre pode mudar a promessa? Ela disse, sei, mas não estou pedindo ao senhor que mude a minha promessa, não. Olhou para trás, tinha um rapaz assim forte, de uns 20 anos, era o irmão. Ele olhou e disse, Tuca, tu me leva? E aquele rapaz, padre Edson, travou, sabe o que é travar? A lágrima caía, e ele disse assim, com a voz embargada, levo. Chamou um primo, levantaram a cadeira e começaram a descer com a criança. A mesma voz, saibam isso. E meus bispos, Dom Dino, e todos sabem dessa história. E eu não estou dizendo o que não é verdade. Deus me livre. Aquela mesma voz que me mandou fundar essa obra, na capelinha de Santo Antônio. O mesmo timbre, no meu ouvido, agora corrigindo-me, escuta. Porque você ainda não providenciou também para eles o meu caminho. Ele disse, o meu caminho. É por isso que nesse caminho acontecem tantos milagres. E vocês são testemunhas. Tomei um susto, quase que caí. Olhei para a menina ia descendo. Por que não providenciou também para eles? E aí eu me lembrei quantos portadores de necessidades especiais, cadeirantes, já tinham dito, padre, eu queria tanto fazer a trilha. E eu dizia, não se preocupe não. Você já recebeu o abraço de Deus, vá para o santuário. O Senhor me corrigiu. E quem estava naquela missa, aqui tem algumas pessoas que estavam, se lembram que eu disse às 11 horas, sem saber que a menina estava, olha, amanhã eu vou começar a calçar a trilha, porque o Senhor manda e eu faço. Quem quiser me ajudar com um saco de cimento. E o pessoal, e no outro dia começamos. Em 2019, quando celebrava aqui na Praça da Alimentação, assim hoje chamada, de repente veio uma menina com 2 muletas, subiu até o altar e disse, o senhor está lembrado de mim? Não, eu sou aquela menina que o senhor não queria de jeito nenhum que fizesse a trilha. Eu não disse que ele ia me tirar. Oh, minha filha, Daniele, abracei, dei o microfone, eu comecei emotivo, comecei a chorar, ela falou e disse, olha gente, já estou andando, mas eu vim aqui e vou deixar essas muletas, porque Deus não faz nada pela metade. Quando você visitar esse santuário, lá no memorial, por favor, entre na Sala dos Milagres. Tem vários pares de muletas, mas tem um novo, bem novo, sim, bom. Aquele par de muletas foi deixado pela Daniele no fim do ano 2019. Deus não despreza seu povo. Pena é que tanta gente não o procura. Fazei penitência, aproximai-vos de Deus.